Começando aqui então do começo, né? Essa minha dificuldade em aceitar o fácil. Eu vou te contar algumas coisas aqui. Repito, o objetivo é fazer você perceber como que é a sua programação com relação a isso, né? Que a primeira coisa que a gente precisa para resolver uma coisa é, vamos ver se eu realmente tenho esse problema. A primeira coisa que eu me lembro, assim, e já faz muito tempo, né? O quê? 16 anos, 17, 18, sei lá. Mas eu lembro como se fosse hoje, né? Nessa época, trabalhava de ajudante de eletricista, né? Eu tinha feito um curso no Senai, né? De eletrotécnica. E aí, eu trabalhava como ajudante de eletricista em uma construtora. A gente trabalhava tanto com construção como reforma aí, e locais de alto padrão, né? Especialmente nessa época era no Alphaville. Eu acho que todos os lugares aí do país devem ter um Alphaville, né? No caso aqui, em Minas, é em Nova Lima. E eu trabalhava lá. E aí, antes de contar o caso principal, tem todo um contexto, né? Nessa época, eu pegava serviço lá às 7 horas da manhã, né? Eu morava numa cidade chamada Santa Luzia, fica na região metropolitana de BH. Eu demorava mais de 2 horas para chegar lá, então eu tinha que sair de casa 15 para 5 da manhã. Acordava 4h15, saía, pegava o ônibus 15 para 5. Eu lembro de muitas vezes, e só ia em pé, né, no ônibus, o ônibus assim, não tinha espaço. Cara, muitas vezes eu dormia em pé. Era engraçado, porque assim, como era muito cheio, às vezes nem encostava assim, só ficava ali no meio assim, ó, e encostando em outras pessoas, dormia ali, desse jeito, tá? E tinha uma outra particularidade, esse lugar, ele é frio pra caramba, né, porque especialmente a casa onde a gente estava trabalhando no dia desse caso que eu vou te contar aqui, ela fica do lado de uma lagoa. Lá tem uma lagoa, que é a Lagoa dos Ingleses, né? E é um frio desgramado, velho. Beleza. Estou eu lá, batendo minha marreta, né? Então, o que o ajudante de eletricista faz, entre outras coisas, né? Ele corta ali a parede para passar a tubulação ali onde vai os cabos, né? E era o que eu tava fazendo, então tava ali. Só que, como tava muito frio, cara, era um frio, assim, de lascar mesmo. Os dedos foram ficando, assim, enrijecido. E nem tinha muita, né, nem conseguia muito bater e tal. Aí eu peguei uma luva lá. Na verdade, eu tinha ido de luva, levado uma luva. Coloquei a luva, mas aí devia ter tomado água aqui antes de fazer o vídeo, né? Só que bati ali e aí já não tinha muita firmeza, né? Porque a luva atrapalhava, enfim. Tava naquela, não tava conseguindo fazer o trabalho. Se colocasse a luva, não conseguia bater forte o suficiente. Se tirasse a mão, tava um frio desgramado. Aí, eu vejo um cara na Lagoa dos Ingleses andando de jet ski. Cara, eu acho que eu xinguei até a 10ª geração desse cara, sem conhecer, né? Mas só de ver ele ali, eu falei um monte de... Não falei exatamente, mas pensei, né? Pensei um monte de coisa negativa sobre ele. E por algum motivo, que aí hoje eu sei qual é, né? Mas na época eu não... Eu ainda achava que eu era, entre aspas, melhor que ele. Porque eu sempre aprendi, né? Que o rico era infeliz. O rico era infeliz. Pobre é feliz. Então eu tô lá naquela desgrama, né? De acordar cedo, de isso, aquilo. E eu ainda olhei pro cara e falei, isso aqui é um infeliz. Você deve roubar os outros, deve fazer... Porque toda aquela construção, o rico é o mal, o rico é o triste. Se ele tá bem é porque ele roubou de alguém, tá explorando os outros. Toda essa questão, né? O que aquilo ali me despertava, né? O fácil era ruim. Eu tava ali numa situação extremamente difícil, mas mesmo assim, eu ainda achava que eu era mais, vamos dizer assim, mais nobre que esse cara, sabe? É como se aquela dificuldade fosse uma nobreza. Olha que loucura, né? Eu lembro dessa situação como se fosse hoje. Além disso, aí passou um tempo, eu mudei de cidade, para onde eu moro hoje,
Aí, eu comecei a trabalhar com instalação de câmera de segurança e alarme, né? E ali eu já comecei a ganhar um pouco melhor. Um detalhe que eu esqueci, nessa época aí, eu ganhava um salário mínimo que era 700 ou 750 reais, né? Beleza. Mudei aí pra cidade que eu moro hoje e comecei a prestar esse tipo de serviço. Câmera de segurança, alarme e tal. Aí eu comecei a ganhar um bom dinheiro, né? Eu ganhava, na média, às vezes era um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas na média dava entre 700 e 800 reais por dia, tá? Porque eu entrava tanto com o material, né? Então, na época eu comprava esses materiais da internet, não era tão comum se comprar da internet como é hoje, todo mundo faz, né? Então eu comprava na internet e entrava já ali também com um material e com a mão de obra. Às vezes dava mais, dava 1.000, 1.200 reais, enfim, mas a média era isso. Então, na média era tipo, um salário mínimo no dia. Se fosse hoje, era o equivalente a 1.500, 1.600, né? Por dia. Olha que coisa, né? Então, há pouco tempo atrás eu ganhava isso em um mês e de uma forma muito mais difícil. Comecei a ganhar isso em um dia e de uma forma mais fácil. Porque estava morando agora em uma cidade do interior, tudo mais perto, tudo, né? Tudo muito mais fácil, não tinha que andar. Eu antes ficava 4 horas por dia dentro de ônibus, agora não precisava mais. Só que o que acontecia? Se eu arrumasse um trabalho na segunda-feira, eu não trabalhava o restante da semana. Ah, por quê? Porque não tinha serviço, as pessoas não procuravam? Não. Porque eu não ia. Por algum motivo. Eu não ia. Eu não entendi o porquê. Cara, às vezes dava crise de ansiedade pra não ir. Era uma coisa absurda, né? Na época eu não entendi o porquê. Depois eu fui entender. Por quê que isso acontecia? Porque estava fácil demais. Então, pode ser que, eu falando assim, você já tenha identificado algumas coisas aí em você, assim, de coisas que aconteceram e que tava prestes a acontecer isso aqui e eu não fiz. Por que eu agi dessa forma? Muitas das vezes é por isso. Estava bom demais para ser verdade, né? E a maioria de nós aprendeu isso, né? A gente vai vir aqui na questão da origem, a maioria aprendeu isso. Que o fácil é ruim, que o fácil não tem valor, que tudo que é relacionado a dinheiro fácil está associado com coisa negativa. Prostituição, drogas, tigrinho, qualquer coisa desse tipo aí, né? Ah, eu ganho dinheiro de uma forma fácil. A pessoa vai imaginar isso. Ah, isso aí você tá, vamos falar assim, vendendo foto aí na internet, né? Ou você tá, não, você tá fazendo alguma coisa ilícita. Tudo é isso, né? E o nosso subconsciente, como, né, ele tem esse objetivo de proteção, tudo que está associado a algo ruim, ele vai nos tirar daquilo. Então, ganhar o dinheiro fácil é ruim? Então, toma o difícil. É assim que funciona, tá?